temos aqui? Vamos lá. Manteiga, sempre. Manteiga é muito importante na cozinha. Em todas as cozinhas, lá na francesa principalmente. Isso aqui é filé mignon, né? Isso, com portinho. Filé mignon com portinho. Aqui é o que é um risoto. Isso, a base do arroz saludinho. Aí vai fazer um risoto de quê? Do mignon com portinho. E aí? Na verdade, ele não faz nada. Quem faz aqui é o meu querido amigo, ele é o dá licença. Ele que é o responsável por esse almoço que está sendo organizado. O Claude está de folga, né? Ele veio aqui só para falar com os homens de prata. Só para comer mesmo. Para comer, fuçar e falar com os homens de prata. Olá, meus queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje é um dia muito especial e muito divertido. Primeiro, eu tenho o prazer de falar com uma pessoa que eu não consigo falar o nome dele direito. Então, o Que Maravilha veio aqui para contar para a gente, primeiro, como é que se apresenta, né? Temos a honra de receber aqui Claude Troagot. Falei certo? Pô, Bravo! Cara, vocês não sabem, eu estou 3 dias ensaiando o seu nome. É difícil, né? Tem gente que fala assim, Cláudio Troisgrois. Clô, tem muita gente que Clô. Oi, Clô, tudo bem? Então, o meu nome, principalmente o segundo, Troagot, que é difícil. Troagot. E você sabe que eu assisti, me mandaram, né, produção, mandou tudo, seus filmes, seu livro, sua vídeo de pizza. E aí eu vi que você escreveu, falou, é Claude. Claude. É Claude, eu não tinha essa ideia, que o nome dele era Claude. Eu, Claude, pensei que fosse com O, e é com A. Em francês, a gente não fala Claude, a gente fala Claude. Claude. Na verdade, você tem que botar um O, e esquecer o AU. AU é o O. É O. Então, recebo aqui, esse querido parceiro, esse novo homem de prata, Claude Troagot. Claude, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, agradeço vocês também. Né? É um prazer estar com vocês aí, com essa conversa. O homem de prata tem que conversar sempre, né? Não para nunca. Claude, antes de começar, eu queria fazer um pedido a todos que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, colocar o sininho, acompanhar nosso trabalho também nas redes sociais, tem muita coisa legal. Toda sexta-feira nós temos Lifestyle, onde eu sou desafiado a fazer uma série de coisas, né? Que eu tento fazer. E hoje também tem um cara aqui que tem muita história para contar das suas experiências. Claude, por favor, eu queria que você falasse um pouco quem é o Claude Troagot. É isso aqui. Quem é o Claude Troagot? Então, realmente eu tenho uma história de vida, eu tenho hoje em dia 66 anos. E eu tive o privilégio de nascer numa família francesa, numa cidade pequenininha, no meio da França, no miolo da França, chama Roanne. E essa família é uma família de cozinheiros. Roanne, eu já achava que era Rione. É Roanne. É Roanne. Roanne, é perto de Lyon. Perto de Lyon, conheço. É bem central, é Massif Central, se chama. É uma região gastronômica, uma região de vinho, tem a Bourgogne, o Beaujolais, o Côte-du-Rhône, que é aqui perto. Quer dizer, a França toda é uma região de gastronomia. Sabe né? o que me estranha na França? Só tem coisa nacional, cara. Tem vinho nacional. Só se come nacional, né? Nacional. Fui lá para comer coisa importada, só comer coisa nacional. Mas enfim, eu tive esse privilégio de nascer nessa família de cozinheiros. Nasci em 56. O meu avô Jean-Baptiste e a minha avó Marie já eram formadores de opinião no meio da gastronomia, num restaurante pequenininho na frente da estação de Roanne. E aí meu pai e meu tio foram assim 2 ícones da cozinha francesa, quando com um grupo de amigos formataram um movimento nos anos 60, 70, um movimento chamado Nova Cozinha Francesa, Nouvelle Cuisine Française. Eu nasci no meio disso. Eu, meu irmão, minha irmã, meus primos. Mas isso é bem dos seus avós, né? Do meu avô, minha avó Jean-Baptiste e minha avó Marie. O que cozinhava naquela época era a Marie, não é? Foi a primeira mulher chefe, cozinheira da família. E então tem várias gerações, sou a terceira, já tem a quarta, já tem a quinta se formando, né? Então essa família que só pensa em comer e cozinhar, né? Só pensa em panela, em produto, em pequenos produtores, enfim, em energia, em criatividade, é isso aí, essa família. Então, nascer dentro da família Troagot realmente é um privilégio quando a gente fala de uma profissão que eu fiz a vida inteira, né? Que é cozinhar. Maravilha. E quando você percebeu esse dom da cozinha, ou desse talento
né, que você Olha, na verdade eu não percebi, foi uma coisa assim, tipo, sabe, que você nasce num negócio e já mora na cozinha, com a sua história de vida é na cozinha, tudo que acontece na sua vida é dentro da cozinha. Mas se eu quero responder à sua pergunta, quando eu percebi que realmente eu queria ser um cozinheiro, que o dom você não percebe, né? Ou você tem, ou não tem, né? Mas foi no momento eu tinha 18 anos. Eu dei minha volta da Europa, que naquela época a gente não fazia a volta do mundo, né? Então eu dei uma volta da Europa, trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Irlanda, trabalhei na Itália, trabalhei na Alemanha e na França obrigatoriamente. Isso de que período a período? Eu tinha, eu diria, a 72 a 78, mais ou menos. Eu tinha entre 16 e 21 anos. E aí eu tive um momento que na Alemanha, eu fui trabalhar com um chefe chamado Eckhard Witzigmann, ele está vivo ainda. Esse é fácil de pronunciar. Né? Eckhard Witzigmann. Witzigmann. Em Munique, num restaurante chamado Le Tantris. Era um restaurante do momento na Europa. E eu trabalhei lá 1 ano e meio. E quando eu quero responder à sua pergunta, foi o momento exato onde eu falei para mim, agora sim eu quero ser cozinheiro. Por quê? Porque ele mudava o cardápio, não é o menu, tá? O cardápio todo, que tinha mais ou menos 30 a 35 pratos, todos os dias, almoço e jantar. Todos os dias? Todos os dias, 40 pratos novos. Era um cara muito criativo. Obviamente, 40 pratos novos, tem umas coisas muito boas, tem umas coisas boas, tem umas coisas mais ou menos, mas mudava. Mudava. E isso me deixou realmente refletir e dentro de mim eu falei, quero ser cozinheiro, sabe por quê? Porque é uma coisa que te abre as portas, é uma coisa onde a criatividade pode ser diária, onde realmente você não fica preso a uma tradição escrita em livro, não tem de seguir aí um formato. A partir desse momento, falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E falando nisso, você tem assim, essa tendência do carinho dos seus avós. Sim. E o que você acha dessa frase? Olha, vamos parar o serviço à francesa a partir de agora. Você vai servir tudo empratado. Meu avô, Jean-Baptiste, né, que um dia acordou assim, acordou com um humor diferente, né? E a gente está falando dos anos 50 e pouco, após guerra, né? Falou isso para a Marie, donc a minha avó, a mulher dele, entrou na cozinha e falou essa frase. E foi... Um reboliço, né? Uma coisa... Mudou totalmente o rumo da cozinha mundial, eu diria, que hoje em dia, em 2022, basicamente, obviamente, alguns restaurantes ainda servem bandeja, mas o serviço à francesa, que a gente chama de serviço à francesa, acabou. É emplatado, e isso foi realmente o restaurante da família, o meu avô Jean-Baptiste, que teve essa genialidade, e isso permitiu realmente a evoluir, né? Porque a partir desse momento, emplatado, o cozinheiro começou a prestar um pouco mais atenção no nosso sentido, né? A primeira beleza visual, que é muito importante, emplatar era tudo começou a se formatar visualmente. É maravilhoso, né? Mas tem uma outra coisa, também a harmonização com os vinhos, né? Que você também traz do seu avô, essa história de vinho tinto com peixe, né? Ou como é que é essa? Tradicionalmente não se faz isso. Como é que... Possivelmente quando se volta naquela época, nos anos 50, 60, cara, o meu avô falava, ele tinha razão, tá? Hoje em dia, a gente está totalmente de acordo com o pensamento que ele tinha. A tradição, a receita familiar da minha avó era um peixe com banana, que continua fazendo nos meus restaurantes, inclusive. Ele evoluiu, ele abrasileirou, mas a especialidade dela, em 1950 e pouco, era peixe com banana. Onde arrumava banana, ninguém sabe, certamente da África, verde, mas enfim. Ou daqui, né? O daqui, né? Mas enfim, era uma cozinha totalmente evolutiva. Né? Peixe com banana não é uma receita tradicional francesa. E meu avô, de repente, falou, não, a gente, isso aqui, vamos harmonizar com vinho tinto da região, que é um gamay, vinho leve, frutado, regional, que é lá nas colinas de Roanne. E o gamay, é um vinho de amigo. É um novo? Vinho novo? Não, novo? É quase um vinho novo, se toma no ano, né? Ele não envelhece, é um vinho que você toma no ano que foi colocado na garrafa, então ele não demora muito
Então um vinho de amigo, assim. Ótima dica aí. Explica o que é um novo, rapidinho. Novo é um vinho que se toma muito rápido. Ele colocou em garrafa, você já toma 2 meses depois, 1 ano depois ele já pode fazer molho com ele, porque já passou. O Gamay, não é? A uva Gamay, qualquer região do mundo, hoje em dia evoluiu um pouco. O Gamay ele pode envelhecer 2, 3 anos, no máximo. Bom, mas enfim, ele falou, vamos tomar esse Gamay com o peixe com banana? E combinou muito bem, não com o peixe, mas com a banana. A sua vinda para o Brasil. Sim. Como é que foi esse desafio de mudar de país? Então, isso aconteceu em 79, eu estava voltando justamente da Alemanha, dessa turnê. E aí a ideia era continuar na família, continuar a tradição familiar que existia desde 1930. Eu, com meu pai, o meu tio e meu irmão, Michel, que está lá até hoje, né? O restaurante é um 3 estrelas no Guia Michelin. Que é uma coisa raríssima, né? Raríssimo. Quer dizer, raríssimo. Tem hoje em dia, naquela época tinha 18. Só na França, basicamente. Tinha o Tantris na Alemanha, então era meio uma coisa meio europeu. O Tantris, onde eu trabalhei em Munique, era o primeiro 3 estrelas fora da França. Então você imagina. Explica o que é os 3 estrelas. 3 estrelas Guia Michelin, gente. Certamente muitas de vocês já foram no 3 estrelas de Michelin. No Brasil a gente não tem 2 estrelas, tem o dom aí do Alex Atala e no Rio do Rafa Costa da Silva. Mas 3 estrelas é o quê? O máximo da pontuação de um guia que se chama Guia Michelin, que existe desde 1902 e chegaram a um ponto, deve ter hoje no guia, deve ter, sei lá, 25, 26, 3 estrelas no mundo. Tá bom, né? Tá bom, né? Não tem mais, né? Mas continuando aqui seus desafios do país. Então, e aí eu cheguei nessa cozinha para continuar a tradição familiar. Eu sou um viajante, né? Eu gosto muito um pouco de viajar, eu gosto da aventura. E um belo dia, em 79, fim de 79, meu pai entra na cozinha e fala assim, alguém de vocês quer ir no Brasil? Tinha 18 cozinheiros, tá? Todo mundo de branco, chapéu. 18 vão se levantar. O Brasil, para um menino do interior da França, naquela época era um sonho tropical, né? Futebol, samba, caipirinha, praia, mulheres bonitas, enfim, Rio de Janeiro, Copacabana, era um negócio, era um sonho. 18 vão se levantar. E, obviamente, eu era o filho, eu fui um pouco privilegiado. Imagina, jamais. Eu fui com 2 cozinheiros, abrir... os 2 vieram desculpa, né? Nós vamos levar... Exatamente. Inclusive, os dois estão aqui no Brasil ainda. Um se chama Dominique Guérin, que bacana. Que é um confeiteiro muito famoso aqui no Rio de Janeiro. E o outro está no Chile. Então, somos 2 que ficaram. Mas, enfim, aí eu fui para o Brasil para abrir um restaurante em Copacabana, de um amigo de meu pai, que tinha pegado o telefone. Ô, Pierre, você não tem um chefe para mim, para ir no Brasil? Foi o Claude que foi. E se chamava Le Pré-Catalan, no Rio de Janeiro, no Rio Palace Hotel. Isso foi minha chegada no Brasil, assim que eu conheci o Brasil, com um contrato assinado de 2 anos de trabalho. Qual foi o maior desafio que você teve com a língua? A língua eu não falava português. Quanto tempo você ficou sem falar? Eu peguei umas aulas, né? Mas eu não sou uma pessoa boa de aula. Assim. Você vê meu sotaque ainda... Estou fazendo aula de fonoaudiologia há anos e meu sotaque continua... Mas o mais legal é você pedir água de coco nessa época, né? Na praia. Em francês, a gente fala, me dá um cocô, por favor. Um sorvete de cocô. Um sorvete de cocô. É que em francês é cocô, coco é coco. Demorei uns 2, 3 anos até entender. E o Batista? Porque você tinha seu avô, que era Batista, e hoje você tem um Batista, que é seu braço direito. Tá vendo? Esse nome, de um jeito ou do outro, está incorporado na sua... Batista vai me seguindo, vai te seguindo esse Batista. E meu nome é Claude Jean-Baptiste Troisgros. Eu tenho o Batista no meu nome. Acho que o Batista é seu filho. Meu filho? Não é? Acho que não tem idade para ser meu filho, mas...
Mas realmente a gente tem um relacionamento de 40 anos com o Batista. A gente se vê basicamente todos os dias. E o Batista é uma pessoa extraordinária, né? Um paraibano, aí chegou há 40 anos no Brasil e a gente trabalha junto. Ele lavava louça no início, né? Era o cara que lavava louça do restaurante. E o cara que evoluiu, passou a ser chefe de cozinha, chefe, que é uma palavra importante, né? Como ser um general, né? Chegar a ser chefe. Talvez que ele é mais importante que você, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu fiz com ciúme, inclusive. A gente vai no Nordeste, lá, a gente vai para Recife. Ele é uma estrela. Ele é uma estrela, não sai do aeroporto, tá? Vou te dizer. Fica esperando assim no aeroporto. Falei, aí, vamos, Batista! Batista, vem! Que figura. Maravilhoso, né? E o seu livro? Me fala, como é que surgiu essa ideia? Porque, de repente, você, né, um brasileiro que tem um título de francês, mas não, para mim é um brasileiro. Como é que foi? Eu li o seu livro, boas partes deles me chamaram muita atenção. Como é que surgiu essa ideia? Então, o livro, na verdade, eu tenho vários livros, né? Tem o primeiro que foi concebido em 1992, eu acho, que é um livro de receita, obviamente, mas que conta uma história um pouco da minha vida, né? Da minha chegada no Brasil, enfim. Aí tem vários livros pequenininhos que aconteceram desde 92 até 2000 e pouco, onde eu fiz o segundo, que é um pouco parecido, mas com uma evolução de cozinha, de história. 40 cardápios, né? Mais ou menos parecido, mas fazia. Mas a ideia é isso, é uma proposta que é muito interessante. Muito obrigado. Por que eu achei legal e recomendo a todos? Porque você trata não só da culinária. Exatamente. Eu acho que esse apego que você tem pela sua vida, pelas suas experiências, que envolve aquele negócio que eu falei, não basta ser só técnica, precisa ter talento, precisa ser ambicioso, né? Isso eu li nas suas publicações. Cozinhar é uma arte, na realidade, não é um momento onde você fica. Eu gosto de ficar sozinho na cozinha, eu não gosto de muita gente na cozinha. O Batista, às vezes, falei, Batista, se retira, que eu gosto de me concentrar com o meu produto, com a minha panela, eu gosto de... Então, a cozinha é um momento onde você reflete. Quando você tem bastante técnica, então, inclusive, é incrível como os produtos, o cheiro, o sentimento, na realidade, a emoção, muitas vezes, a saudade de alguma coisa, vem e se incorpora no seu prato. E você vê isso com muita claridade, na realidade, quando a pessoa... seu amigo, a sua família, o seu cliente, o que for, come aquele prato que você preparou. Porque todos esses sentimentos estão aí dentro. E se você tem um pouco de sensibilidade, você vai perceber isso. Não, e no livro me chamou muita atenção. Agora me fala, seus filhos, uma é confeiteira, que é a Carol, e o Tomás é um outro chefe criado por você que está dando essa quarta geração. Você teve que colocar muita coisa para apimentar a vida deles, ou não? Ou muito desafio? Os dois nasceram no Brasil, né? O Tomás, hoje em dia, tem 40 anos e ele é meu braço direto. Ele tem também uma linha sozinho, mas a gente trabalha junto nos restaurantes do Rio. Pode falar os nomes que... Então, tem o Chiclote do Rio, onde eu estou sozinho, é meu. Junto a gente tem... Tem o Batista? Não, o Batista já vai em tudo, né? Ele vai... mas ele tem o do Batista, né? Ele é o palpiteiro. Mas ele tem seu próprio restaurante, se chama Do Batista, a gente está junto, né? Que bacana. Eu e ele. Eu não sabia. No Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Ótima dica. Quem acha que o Batista não poderia ter seu restaurante, está aí. Ó. Exatamente, muito bom. Comida brasileira, parabéns, feita. Aí tem o Chiclote, onde eu estou sozinho. Tem o Le Blanche, no Le Blanche, com Le Blanche Condé, que é um bistrô francês. Tem o CT Boucherie, que é um restaurante de carne, que existe há quase 20 anos. Onde fica isso? No Le Blanc também, na Dias Ferrer. Tá. E tem o CT Brasserie, que é na Bar, no Rio Design. Isso é meu filho, Tomás, que cuida, com o meu genro, marido da Carolina, então da minha filha, tá? Em São Paulo, a gente tem junto com o Tomás o Chiclote, que é aqui perto. Está abrindo agora o CT Boucherie, que também é de carne, o mesmo do Rio, aqui do lado do Chiclote. Na verdade, a gente está fazendo um grande aglomerado, vamos dizer, onde tem o Chiclote, a CT Boucherie, o bar do Claude, vai entrar o Mediterrâneo daqui a pouco, e tudo junto. E o Cartier se chama. O Cartier. Cartier Trogot. Cartier Trogot. E o Tomás, a gente estava falando do Tomás, a sua linha, que é o TT Burger,
Tem vários Teutoburg no Rio de Janeiro. E um bar que ele acabou de abrir agora na Gávea, no Rio de Janeiro. E Caroline, então Caroline, minha filha, 38 anos, que está seguindo uma linha de confeitaria, de bolo, está indo muito bem, e hoje entrou na televisão junto comigo, que maravilha, a gente está junto. Que legal, bacana. Acompanha, que maravilha, também a Carol. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar uma coisa menos gastronômica. Ótimo. Porque, gente, eu queria falar um pouco das suas experiências fora da cozinha, né? Como você aproveita o seu tempo livre com seus filhos? O que vocês fazem, além de cozinhar, eu imagino que tem. Com meus filhos? Com seus filhos, com a sua esposa, Clarice? Clarice. O que vocês procuram fazer? Então, com meus filhos, hoje em dia, meus filhos são velhos, né? Enfin, velhos, eles estão à meia idade, 40, 38, todo mundo com netos. Com eles. Então, com meus netos, né? Que eu gosto de... Você já tem netos? 4. Todos da Carol ou do Tom? Não, 2 do Tomás e 2 da Carola. Então, tem Joaquim e Olivia. Quantos anos? Joaquim tem 9, Olivia tem 6. São do Tomás. E tem a Isabela. Tem uma Isabela também. Isabel, que tem 7, aí da Carol, e João Pedro, que tem 5. Tudo nome brasileiro, né? Tudo nome brasileiro. João Pedro é brasileiro, mas na verdade é o nome de meu pai e meu tio, né? Jean, que era meu tio, e Pierre, que era meu pai. João Pedro. E Olivia também, Olivia que é bem brasileira, mas é engraçado porque tem um amigo meu que me para na rua assim, que me fala assim, você é avô de novo, né? Eu falei, sim, boa, maravilha, né? Qual é o nome? Me deu um branco, assim. Me deu um branco. Surpresa, você vai te falar disso, ninguém vai saber ainda. Como ela se chama? Demorou, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. E aí eu falei, acho que é azeitona. O livro, né? O livro, acho que é azeitona. Próximo disso, né? Mas enfim, o que a gente faz? Então, eu tenho uma casa em Búzios, a gente vai bastante em Búzios, frente da praia, a gente brinca aí o dia inteiro com os netos, a gente cozinha, obviamente, com o Tomás. Você ainda tem um restaurante lá? Porque você começou com o restaurante lá. O primeiro foi lá, né? O primeiro foi lá. Chamava Le Petit Truc. A gente vai muito passear na Floresta da Tijuca, adoro isso, nas cachoeiras com as crianças. Enfim, é coisa que, em geral, a gente faz. Normal. Vida normal. Tem tempo para isso. Cinema, a gente foi no cinema outro dia, levou todo mundo no cinema. Enfim, vai lá, viagem, muita coisa assim junto, né? Falando em viagem, eu soube que você, além de um monte de atividades esportivas radicais que você faz, você tem uma que é a principal hoje, que é a motocicleta. Sim. Você parece que conhece, inclusive, muito mais o Brasil de moto que muitos de nós, né? Você, como brasileiro. Como é que você escolhe isso? Né? Como é que você faz os seus destinos? Como é que é isso na sua vida? Para que você usa, na verdade? Na verdade, eu tenho meu momento, é anual, tá? É anual, eu tenho um momento que eu sou motoqueiro há mais de 50 anos. Motociclista. Motociclista. Motoqueiro não é legal. Motociclista há 50 e poucos anos. Comecei a andar de moto já com 16 anos. E eu tenho um momento que eu gosto de basicamente ficar sozinha na minha moto, dentro do meu capacete. Eu pego minha moto e saio. Às vezes pode ser uma semana, às vezes é 2 semanas, às vezes é um mês, depende. Eu vou com um amigo meu que é sempre o mesmo, a gente se entende muito bem, mas é tipo uma... Você sai sempre do Rio? Não, às vezes eu fiz o Chile, eu fiz o Peru, eu fiz a Argentina, eu fiz a Colômbia, a gente aluga as motos lá. Quando é para ficar no Brasil, eu saio do Rio. Acabei de fazer uma, inclusive, que o roteiro era sair do Rio, ir para o Acre, entrar na Bolívia, atravessar a Bolívia, entrar no Chile e na Argentina e voltar pela costa brasileira. Qual o propósito disso? Não tem nenhum propósito, é conhecer o Brasil e ficar assim... É quase uma terapia, né? É ficar assim tranquilo. A gente dorme cedo, acorda cedo e as pessoas são muito acolhedoras. Quando vê 2 motos chegar numa pracinha, numa cidade pequenininha do interior. Muitas nem te conhecem, né? Somos extraterrestres, com capacete ninguém me conhece. Capacete ninguém me conhece. Tira o capacete, aí começa.
me reconhece sim. E aí, cara, abre muitas portas. Acho que esse cara é amigo do Batista. Eu fiz uma viagem no Rio, São Francisco, inclusive, que foi gravada. Tinha uma equipe de produção comigo. Quando isso acontecer, com a gente, quando isso acontecer, essa proposta aconteceu, eu falei, não, eu não quero fazer isso. Essa viagem para mim é sagrado, eu quero ficar sozinho com meu amigo. Mas eles insistiram, falei, olha só, vamos fazer assim, mas vocês ficam a 2 quilômetros atrás com o carro e o que acontecer, aconteceu. Não tenho nenhum roteiro de você, o roteiro é meu. Topar. A gente fez uma gravação muito, muito legal, se chama Claude Alem da Cozinha. E aconteceu um momento onde eu cheguei no mercado, numa cidade pequena, e um mercado pequenininho, mas animado, né, como todos os mercados brasileiros. E aí entrei nesse mercado, comecei a olhar os produtos, e aí tinha uma barraquinha assim, onde tinha uma senhora que estava fazendo buchada. E buchada, cara, eu já comi várias vezes na minha vida, mas não é um prato que sempre me agradou, assim. Eu acho que faltava justamente a tradição, assim, o regionalismo da buchada. Aí eu comia a minha buchada, era tipo 8 da manhã, tá? Buchada 8 da manhã? E comi minha buchada e sentado num banquinho, cara, e a buchada estava assim, acima da mesa. Mas assim, a 8 da manhã não era para tomar café com croissant, né? Mas comi uma buchada, porque ela estava aí na minha frente, estava cheirando. Eu vou experimentar essa buchada. E aí eu comi uma buchada totalmente diferente. Você falou assim, eu não sei fazer buchada. Não sei, eu não sabia fazer buchada. Eu sabia o que era, mas... aí eu falei, cara, essa buchada é surreal, como que você faz? Ele falou, você quer vir na minha casa? Eu faço todo dia. Eu falei, quer. O dia seguinte eu estava na casa dela, tricotando, fechando as buchadas. Fiquei horas com ela, ver o processo da buchada. E foi um momento que foi, a gente virou amigo, né? A gente se abraçou, enfim, tinha uma certa emoção no olho. E quando a gente se deixou, isso tudo gravado, você pode ver isso no Claude Alem da Cozinha. Eu vi. Eu vi. E aí a gente continuou a viagem. 3 dias depois, a barraca pegou fogo. Então ela perdeu tudo. E o sonho dela era ter um restaurante. Quando a gente se abraçou, ela falou, espera um dia ter meu restaurante. Eu falei, você vai ter um dia. 3 dias depois, o negócio pega fogo. Aí, cara, a gente bancou o negócio e foi reconstruído. Essa é uma experiência fantástica. Acho que essa você está de parabéns. É uma experiência e eu acho que tem uma lembrança emocional aí muito forte. Então, me dá até lágrima nos olhos quando eu falo isso. Chora, cara. Aqui muita gente vem e chora com isso, porque é coisa que você não está no seu roteiro dia a dia. Não, faz parte. Ficou emocionado, que graça. E você acha que com isso você aprendeu mais ou ensinou mais? Não, aprende e continua aprendendo, né? Eu acho que a vida, que seja profissional ou pessoal, é uma troca, né? A gente aprende com os outros e a gente passa o que a gente sabe para os outros, né? Então... É bonito. Agora uma pergunta totalmente brasileiro e meio francês, ou quer dizer, totalmente brasileiro ou meio brasileiro, meio francês? Olha, é uma pergunta difícil. Não me considero 100% brasileiro hoje. Mas considero. Eu tenho 42 anos de Brasil, né? Então minha vida é brasileira, meus amigos são brasileiros, minha família é brasileira, meus negócios são brasileiros. Enfim, eu penso Brasil. Quando eu saio fora do Brasil, eu tenho saudade do Brasil. É muito louco isso. Mas bom, se a gente vai aí do lado brasileiro, que é o futebol, faz o seguinte, minha mãe era italiana, né? Então eu torço primeiro pelo Brasil, então eu vesto a camisa brasileira. Tá. Aí depois eu torço pela França, aí eu vesto a camisa francesa em cima da brasileira. Depois eu torço pela minha mãe, italiana, eu vesto a camisa italiana. Que judiação, não classificou. Agora esse ano acabou. Aí eu vou tirando, né? Tira essa camisa que é melhor. Só sobra verde e amarelo. Quais são os esportes que você já praticou e continua praticando hoje? Então,
ou faz academia, musculação, basicamente, 3 vezes por semana. É que senão vai tudo embora no dia seguinte, né? Exatamente. Alongamento, tipo yoga, mas eu faço sozinho. Eu fiz aula de yoga durante muito tempo. Agora eu faço sozinho em classe, bastante alongamento, isso é diária, quando eu acordo. E aí eu tenho os esportes que eu já pratiquei, que eu não pratico mais, que asa delta e parapente, né? Voo livre. Eu comecei na época do PP, no Rio de Janeiro. Nossa. Inclusive, a minha primeira asa foi do PP. E aí, foi até 2005. Até 2005, eu parei de voar e comecei o kite. Kitesurf, Kitesurf, que eu faço até hoje. E que mais? Eu fiz motocross. Motocross não, enduro de moto, durante muito tempo também. No Rio de Janeiro, eu cheguei a ser bicampeão carioca. Que loucura! Eu estava falando dos anos 80 e pouco, né? Enduro da Independência, o Rally dos Sertões, enfim, eu fiz essas coisas. E você acha que já conquistou tudo na sua vida ou você ainda pretende, ou acha que pode ser alcançada mais algumas coisas? Não, mas tem tempo ainda para acontecer umas coisas, né? É. Em 66, eu espero até para os 90, pelo menos, né? Principalmente falando de longevidade, né? E com essa dignidade toda que você tem, essa felicidade do cara, meu Deus. O que você quer fazer daqui a 10 anos, você pensa? Eu tenho um sonho meu, de muitos anos, desde criança, que dá a volta do mundo. A pé? De bicicleta ou de moto? Então depois você vai procurar um dos Homens de Prata, Marcelo Leite, ele tem um programa ele já deu a volta ao mundo, ele e a esposa, 2 anos. É um dos Homens de Prata. Então, Marcelo, vou te ligar amanhã. E ele organiza viagens no mundo inteiro para pessoas. Juro? Mas eu acho que eu conheço o Marcelo. Marcelo Leite, é um embaixador fantástico, ele já veio aqui. Inclusive a gente está pensando em organizar alguma coisa aqui. Mas tem uma coisa, eu soube que você está com um projeto novo. Então, tem um projeto novo que é do lado do Checlot do Rio de Janeiro. É pequenininho, tem 30 metros quadrados. E eu montei um espaço que vai se chamar a Mesa do Lado. O que é a Mesa do Lado? É um chef's table, a gente cozinha na frente de você, menu degustação, 1 hora precisa, todo mundo senta junto, mas não é só gastronomia, vai ser 10 pratos super bem pensados, mas tudo é interligado para mexer com todos os sentidos. Que legal. Então, tem projeções, tem música, tem coisas que vão acontecer durante esse espetáculo, vamos dizer, gastronômico. Vai durar mais ou menos 2h30, 3 horas. Está sendo montado, não está pronto ainda. Mas quando você pretende inaugurar? Eu acho que é início de julho. Então estarei lá. É maravilhoso, porque vai mexer com as emoções, obviamente, mas com o cheiro, com o visual, com o auditivo, tudo. Que eu gosto disso, né? Quando você come um prato, tudo está aí dentro, né? Estaremos prestigiando, passa o endereço depois, a gente passa para os Homens de Prata. Bom, estamos chegando ao fim, queria que você passasse uma mensagem na sua câmera aqui para os Homens de Prata. Passar uma mensagem para os Homens de Prata, mas eles precisam de uma mensagem? Todo mundo tem uma história de vida aí maravilhosa, mas enfim, uma mensagem seria, cara, a gente sabe, né? A gente está na vida para aproveitar da vida. Então, muita gente fala assim, a vida é curta. Depende, né? Ela pode ser curta se você quiser, ela pode ser longa também se quiser. Então é isso que eu estou passando. Obrigado por me receber. Legal. Claude, antes de terminar, eu vou te dar uma lembrancinha que, gentilmente aqui, o que é isso aqui? Eu estava vendo, estava olhando. São os produtos da Prata, as tônicas, e aí eu vi... Então os dois primeiros podia ser um C e um T aqui, mas depois vem o GRO, né? Peraí, a gente errou. O G devia estar aqui, R ou S. GRO. Então, eu não sei quem escreveu, foi um francês aqui, que já está mais brasileiro. Receba aqui, por favor. Muito obrigado. Tá? E também mais uma necessairezinha do nosso projeto. Muito obrigado. O que é? Você falou? É uma necessaire. Uma necessaire, eu estava precisando. Tá vendo? Maravilha. Você põe aí. Tem escova de dente? Isso, para fazer essas viagens e tudo. Obrigado, Takuka. Obrigado. Bom, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Muito legal receber mais um Homem de Prata incrível, divertido e humano como o Claude. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes, acompanhar nossos projetos. Homens de Prata, uma geração de valor. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Cuca. Obrigado a você, cara. Foi muito divertido.